Senhor Jesus, amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Podemos juntos voltar à tua palavra santa, o teu sopro divino, que nos tem dado vida e nos faz crescer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos irmãos de Horizonte, de Cascavel, de Taitinga, os de Fortaleza. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, derramando mais a sua palavra, iluminando os olhos do nosso coração, para conhecermos plenamente o Senhor. Fala conosco, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Esse ano eu fiz um voto ao Senhor no início do ano de visitar todas as igrejas do Ceará. Eu morei um tempo fora do Brasil, antes da pandemia, depois veio a pandemia, e eu terminei me afastando um pouco do contato presencial, dos irmãos aqui no estado do Ceará. Então, na verdade, eu acho que eu nunca nem tinha vindo aqui nesse local, Eu acho que vocês estão de parabéns, muito bom. Que Deus continue abençoando vocês, enchendo esse local, continue pregando o Evangelho, principalmente através da vida de vocês. Hoje nós vamos ver esse tema, conhecer plenamente a Cristo. Tá? É o que nós vamos ver baseado nesse livro que nós estamos ruminando esse semestre, que é o livro de Colossenses. Então, vocês leram aí, eu vou ler também aqui, continuar revisando isso aqui, e depois nós vamos entrar mais num outro tópico, que é como a gente conhecer plenamente a Cristo. Então, aqui você vê Paulo, ele estava preocupado. Com alguns irmãos, os irmãos de Colossos, os irmãos de Laodiceia e outros que ele não tinha visto face a face. E ele fala que isso, interiormente, nele era uma luta muito grande, porque ele se preocupava com todos, ele se preocupava com as igrejas. A gente pode ver em 2 Coríntios, que ele fala, além das coisas exteriores, Paulo sofria muito por causa da igreja, por causa do Evangelho, mas além dessas coisas, há uma coisa que preocupava ele diariamente, que era as igrejas. Então, esse era um coração realmente de um apóstolo. Um apóstolo, a principal preocupação dele são as igrejas. Como estão os irmãos? Como estão os irmãos de Horizonte, de Cascavel, de Taitinga? Essa deve ser a preocupação daqueles que cuidam dos irmãos nesse estado aqui do Ceará. Aqueles que foram enviados a vocês. Então, nós queremos praticar isso, que Paulo tinha essa experiência, e eu peço misericórdia ao Senhor para continuar sendo também um desses que se preocupam com vocês. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vocês têm aqui o nosso irmão Edson, que com certeza se preocupa muito com vocês, sempre me passa a situação dos irmãos, das igrejas onde ele cuida, e que Deus possa continuar nos dando essa graça, não de estar buscando glória para nós, fazendo obra para nós, qualquer coisa para nós. Na verdade, um coração puro, como o coração de Paulo, que simplesmente lutava, preocupado com os irmãos. Amém? Amém. E não só esses que lideram, esses que estão à frente, mas todos nós devemos ser preocupados uns com os outros. O marido deve estar preocupado com a sua esposa, a esposa com o marido, os pais com os filhos, os irmãos que lideram aqui na localidade, cuidar dos jovens, em cada localidade. Enfim, essa deve ser a nossa luta. Nós não devemos ter nenhuma luta que seja maior do que essa. Eu sei que os dias são difíceis, a sobrevivência não está fácil, a criação de filhos não está fácil, arranjar um casamento não está fácil, é ou não é?
Manter um casamento não está fácil. Tudo é luta. Mas, irmãos, existe uma luta. Se você entrar nessa outra luta, que é a luta pela igreja, a luta pelo Senhor, você realmente vai vencer as outras lutas. Amém? Não deixe que as outras lutas abafem o seu espírito, abafem o seu ânimo. Amém? Quanto mais nós lutamos pela igreja, quanto mais nós lutamos pelos irmãos, nós temos forças para lutar nossas outras batalhas. Amém? Paulo era tal pessoa, né? E aqui no versículo 2 tem o objetivo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Se vocês têm acompanhado o nosso canal lá em Fortaleza, a gente tem liberado algumas mensagens sobre a questão do amor. Primeiro nós falamos, comece pelo amor. Uma das mensagens que nós falamos semanas atrás. E recentemente nós falamos sobre permanecer no amor. Essa também era a preocupação de Paulo, que os irmãos fossem confortados e vinculados juntamente em amor. Não existe nada além do amor que possa nos vincular. Não é a nossa amizade natural, não são as atividades na igreja, pelo fato de você ser responsável por determinada coisa, eu sou obrigado a estar vinculado. Isso, irmãos, não vai muito longe. Isso um dia para. A única coisa que nos leva adiante é o vínculo em amor. Efésios 2 fala claramente isso, né? Que a igreja está promovendo o seu próprio aumento, o aumento de si mesmo em amor. É na esfera do amor que a igreja é edificada. Claro, pelo auxílio de toda a junta, e também a justa cooperação de cada parte, ou seja, de cada membro do corpo, ela está crescendo, né, para essa expressão de Deus. Amém? Esse é um lado, irmãos, muito importante. Na verdade, esse é o caminho mais excelente que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Depois de ele falar sobre os dons espirituais, né, como que a gente deve servir na igreja, Paulo fala que há um caminho sobre modo excelente, que é o caminho do amor. Claro que ele não está desfazendo o que disse no capítulo 12. Ele está dizendo, esse capítulo 12, dons, atividades e etc., sem amor, não vale nada. Então, nós precisamos de uma vida equilibrada. Nós precisamos exercitar os nossos dons, nós precisamos servir os irmãos, mas isso não pode ser uma mera obrigação. Isso não pode ser por necessidade. Nós devemos servir, devemos exercitar os nossos dons pelo amor. O amor é o caminho sobre modo excelente. Esse é um lado. O outro lado é que você precisa ter uma forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus Cristo. Na versão nova versão internacional, ele fala assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A fim de conhecerem, tá? Aqui fala de compreenderem. Claro que quase a mesma coisa, mas eu preferi até colocar o título dessa mensagem de conhecer. Por que conhecer? Nós falamos que tudo começa pelo amor. E Deus é amor. Cristo é a expressão do amor de Deus. Cristo também nos amou, 1 de João 3, e deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
Então, além de você usar a sua emoção, porque o amor é uma questão de sentimento, é uma questão de emoção, além disso, você precisa usar um pouco o seu entendimento para compreender ou para conhecer plenamente o mistério de Deus Cristo. Se eu fizer uma pergunta para vocês, assim, vocês conhecem Cristo? O que é que todo mundo vai dizer? Não vão dizer nada. Vocês conhecem Cristo? Conhecem, né? Então deixa eu falar uma parábola para vocês, para ver se vocês me responderam corretamente. O homem, o menino e o velho na beira da praia. Menino e um pescador na beira da praia. Pescador, quase cinquentão. E alguém perguntou, né? O pescador perguntou para o menino, você conhece o mar? O que o menino falou? Conheço. E o pescador falou, eu também conheço. Deu para entender, não? Quem conhece realmente o mar? Então, o simples fato de você estar na beira da praia, você conhece o mar. A gente diz que conhece, não é? Mas quem conhece o mar de verdade, com as suas emoções, com os seus perigos, com os seus riscos, o mar além da costa, é o pescador. Então, eu vou perguntar de novo, vocês conhecem a Cristo? Agora vocês já ficaram em dúvida, né? Você está ficando, talvez, numa situação difícil. Será que eu sou um menino ou sou um pescador? Na vida cristã, eu conheço Cristo. Essa é uma expressão única, mas há uma diferença muito grande de uma criança conhecer o mar e um pescador conhecer o mar. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite. Por isso essa expressão, conhecer plenamente a Cristo. Quando nós fomos salvos, nós recebemos o Senhor. Nós fomos trazidos para a beira-mar. Tá certo? Somos crianças em Cristo. Nós conhecemos o mar como uma criança e quando recém-convertido, nós conhecemos Cristo como uma criança. Mas o que Deus quer de nós, o que Paulo está falando aqui? Além de você amar, você precisa conhecer plenamente a pessoa de Cristo. Amém? 1 Coríntios 24:30 nos fala de quem é Cristo, né? 1 Coríntios, desculpe, 1, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 30. Então, Paulo fala, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui tem dois aspectos, o poder e a sabedoria. Na verdade, de acordo com toda a Bíblia, a sabedoria veio primeiro. A sabedoria estava no princípio com Deus, planejando todas as coisas. Aqui em Colossenses, nós vamos ver talvez amanhã o capítulo 1, que fala que Cristo, criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Provérbios 8 fala que a sabedoria no início estava com Deus, planejando, era o arquiteto de Deus.
Então, Cristo é esse arquiteto, esse que tem o plano, que faz um plano. E esse plano é executado através do poder. Então, ele é tanto o arquiteto, como ele é aquele que executa o plano. Então, ele é tanto o poder de Deus, como a sabedoria de Deus. Talvez você conheça o poder de Cristo na sua vida. E muitos se baseiam nisso em milagres, em experiências fenomenais, sobrenaturais. São muitos cristãos que conhecem Cristo no seu aspecto de poder. Mas eu digo para vocês, isso está na esfera da criancice. Amém? Não se apoie nessas experiências místicas apenas. Milagres sobrenatural são experiências válidas. Mas todos os cristãos podem ter essa experiência. Agora, Cristo como a sabedoria de Deus, nem todos os cristãos o conhecem. Nem todos os cristãos o experimentam como a sabedoria de Deus. É por isso que muitas vezes nós casamos mal, é por isso que muitas vezes nós estamos casados mal, nosso casamento não está bem, porque a gente às vezes está esperando alguma coisa sobrenatural. E Deus está dizendo para você que você precisa buscar Cristo como a sabedoria de Deus. Irmãs, vocês são sábias para com seus maridos? Maridos, vocês sempre são sábios para com suas esposas? Irmãos, com outros irmãos na igreja, vocês são sábios? As palavras que vocês falam, as atitudes de vocês, isso tem a ver com Cristo como a sabedoria de Deus. Não se apoiem apenas nos milagres, nas experiências sobrenaturais. Isso passa. Isso não lhe sustenta na sua vida cristã. Isso passa. No início da igreja, no Novo Testamento, nós temos um monte de exemplo disso. O próprio Senhor Jesus fazendo muitos milagres. Milhares comeram o pão das multiplicação, sim ou não? Sim. Quantos seguiram o Senhor? Quantos viram Lázaro sendo sepultado, sendo ressuscitado? E a segunda multiplicação dos pães? Muitos e muitos milagres. No final das contas, lá em Jerusalém tinham 120, quando Jesus ressuscitou. Vocês estão entendendo que essas experiências de milagre, elas não nos garantem a permanência no amor? Precisamos conhecer plenamente a Cristo, principalmente Cristo como a sabedoria de Deus. Aí o versículo 30, desse mesmo capítulo de Coríntios, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Bom, não vou tratar de tudo isso aqui, apenas mostrando mais uma vez esse outro versículo, que Cristo se tornou da parte de Deus, para nós, sabedoria. E para você avançar na vida cristã, na vida da igreja, para você ser um vencedor, você precisa experimentar Cristo como a sabedoria de Deus. Por isso o versículo 3 diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que tal, jovens? Vocês precisam de sabedoria? Sabe onde é que está a sabedoria? Todos os tesouros. Tudo que você imaginar que você precisar,
qualquer assunto, qualquer problema, qualquer questionamento, você tem um lugar para ir buscar. Tem ou não tem? Onde é? Cristo. Por isso você precisa conhecer plenamente a Cristo. Versículo 4 tem uma advertência. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Notem que aqui, quando Paulo falou do amor, depois ele foi falar algo que está ligado à nossa mente, à nossa razão. Você precisa conhecer, compreender, ter uma forte convicção. Isso está a nível de razão. Você não pode só viver de pula-pula. Você não pode viver só de oba-oba. Você precisa conhecer plenamente a Cristo. Porque se você não fizer isso, Paulo fala, eu digo isso para que ninguém vos engane. Você pode ser enganado. Você pode ser enganado. Com raciocínios. Então, veja que ele está tratando aqui a coisa da razão. Mas, irmão, o que é que tem a ver razão com fé? Tem tudo a ver. O apóstolo Pedro fala que a gente deve saber da razão, da esperança que há em nós. Amém? Amém? Para que ninguém vos engane. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo diz, eu posso não estar presente com vocês, mas em espírito, já se sabe, ele estava preocupado. E ele sempre estava verificando, né? Claro, através da informação dos seus cooperadores, no caso aqui, né, eles foram instruídos, né, por Epáfras, né? Está escrito aqui no início, né? E ele foi quem deve ter... Versículo 7, né? 1:7, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, enquanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, Paulo não estava presente, mas Paulo estava sempre preocupado e ele recebia informações e sempre estava verificando o que? A vossa boa ordem. Então, irmãos, o que os apóstolos querem, porque isso é uma responsabilidade que eles têm diante de Deus, é que aqueles que eles estão cuidando estejam em boa ordem. Amém? A igreja em Horizonte está em boa ordem, Mardônio? Alisson, Cascavel, está em boa ordem? Amém. Amém. Na verdade, os meus companheiros Epáfras, Edson, Simval, sempre nos estão relatando a respeito da boa ordem de vocês. Mas nós precisamos conhecer mais a Cristo. Todos os tesouros da sabedoria estão ocultos nele. Você nunca vai conseguir, vamos dizer assim, esgotar o conhecimento que há em Cristo. Nós só vamos chegar nesse nível lá na Nova Jerusalém, quando em amor nós vamos estar totalmente mesclados uns com os outros e mesclados com Ele. Aí sim, nós conheceremos plenamente. Amém? Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então há uma questão de prática aqui, andai nele. Nele radicados, ou seja, nele enraizados. Isso já tem a ver com o conhecimento. Como que uma planta cresce? Como que uma planta dá fruto? Ela precisa estar o quê? Enraizada na terra. Não é verdade? Você quer dar fruto? Não saia para a rua por obrigação. Saia para a rua porque você está enraizado em Cristo.
Você conhece Cristo. Você conhece as compaixões de Cristo pelos homens, pelos irmãos. Essa é uma experiência pessoal e entenda que isso é uma questão orgânica. É uma questão orgânica. Nós que somos casados, quanto mais tempo passa, mais a gente conhece o nosso cônjuge. Essa é a nossa experiência. Então, como conhecer plenamente a Cristo? Você precisa gastar todo o tempo que você pode na comunhão com Cristo. Amém? Mesmo trabalhando, mesmo lavando os pratos, estudando, na faculdade, na escola, nós podemos estar em comunhão com o Senhor, invocando o nome do Senhor. Depois vou entrar mais prático nisso aqui. O que eu quero dizer aqui que nesse radicados aqui, essa palavra grega pode ser traduzida como enraizados. Então esse conhecimento não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento baseado numa experiência de relacionamento orgânico. Você precisa criar raízes em Cristo. Algumas plantas aprofundam suas raízes. Os cedros do Líbano, eles aprofundam tanto suas raízes que os ventos, temporais vêm e eles estão lá inabaláveis. Eu já trabalhei muito no interior do sertão nordestino, como engenheiro civil, trabalhando, construindo estradas e outras obras. E uma vez eu estava hospedado num hotel, fazendo uma obra, e de manhã cedo, quando eu saí do hotel, tinha uma avenida assim, tipo essa avenida aqui, grande, larga aqui, do hotel, com um canteiro e tal, e muitas algarobas plantadas no canteiro. Talvez alguns aqui saibam o que é algaroba, né? É uma planta que aguenta muito a seca, né, no sertão. Mas ela não aguenta o vento. E naquele dia eu saí do hotel. Simplesmente não tinha uma algaroba em pé. Tinha dado um vento à noite e toda a avenida, todas as árvores estavam no chão. Sabe por quê? Porque não tem raiz profunda. As raízes são superficiais. Meus amados irmãos, nós precisamos nos aprofundar em Cristo. Os dias são maus, os tempos são difíceis. Nós vamos ver aqui que havia dois problemas em Colossos, um de filosofias e outro de práticas judaicas. São dois problemas. Hoje nós temos um mundo cheio de ideologias. O jovem entrar hoje numa universidade, ele tem que estar muito enraizado em Cristo. Senão, ele vai abandonar a sua fé. Esse é um risco muito grande para os nossos jovens hoje. Por isso, urge, irmãos, que nós aprofundemos nossas raízes em Cristo. Nele enraizados e edificados. Olha só, edificados. Você está edificado em Cristo, significa que você é na mesma construção. Não é, Alisson? Alisson mexe com esses negócios aí, também entendo muito disso. Se algum elemento dessa construção quiser ser independente, simplesmente ele vai comprometer a si mesmo e a construção. Se esse pilar resolver sair daí, a gente tinha que sair daqui correndo. Então vocês querem estar estáveis, edificados em Cristo? Vocês precisam estar enraizados em Cristo. E confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O versículo 8 fala já essa questão de cuidado que ninguém vos venha a enganar com sua filosofia ou enredar. Enredar significa, vem de rede mesmo, né? A rede que pega o peixe, né? Tá certo? O peixe cai ali,
coitado. Ele vai, dali o destino dele é o supermercado, não é verdade? Cuidado, meu irmão, se você se deixar se enredar por filosofias desse mundo, o seu destino vai ser o supermercado de Satanás. Você vai ser vendido, você vai ser estraçalhado, você vai ser comido. Vocês entendem, irmãos, que o tempo presente é difícil, mas nós temos uma saída, que é Cristo. Amém. Amém? Esse era um problema. Filosofias, as ideologias modernas, o pensamento atual sobre casamento, a questão dos jovens conhecerem, né, as namoradas, irem, né, para a cama antes do tempo, antes do casamento, tudo são ideologias modernas que não estão de acordo com os princípios divinos. Estão sendo considerados normais, mas não são comuns, esse tipo de ideologia, mas não é normal. E você pode achar bom hoje, mas o preço vem depois, muito caro. Muito caro. Satanás nunca vai oferecer uma coisa boa para você que depois não venha cobrar o preço. Mas nós temos uma saída. Conhecer a Cristo. Está enraizado em Cristo. Está edificado em Cristo. Confirmado na fé. Essa é a maneira de vencer o mundo com as suas filosofias e as suas ideologias. E nos versículos 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido soa das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, nesses versículos aqui, nós temos a questão dos ritos judaicos, que não tem a ver com as coisas do mundo, mas tem a ver com as coisas religiosas. Mas essas coisas não nos livram do engano. Essas coisas não nos livram do mundo. E dentre essas coisas tem misticismo, ascetismo. Misticismo é você espiritualizar demais as coisas. Aqui fala de visão, né? Visão, culto de anjos. Né? Quantos pastores hoje são ouvidos, procurados, né? Porque falam, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Recebi uma revelação. Hoje mesmo recebi um vídeo de um primo meu. Igreja, vocês precisam ouvir isso, urgente. Olha só, urgente, vocês precisam ouvir isso. Ah não, de madrugada eu abri a Bíblia e estava lá. Os últimos tempos serão tempos difíceis, não sei o quê. Aí o cara falou tudo que a gente já sabe, o óbvio. Mas ele disse que recebeu uma visão de Deus e que urgentemente a igreja precisa ouvir isso. Vocês estão entendendo que esse tipo de coisa não edifica a nossa fé. Esse tipo de misticismo, infelizmente, muitos irmãos nossos, irmãos que estão entre nós, gostam muito dessas coisas. De coisas sobrenaturais, de coisas místicas. Os judeus gostavam muito desse negócio de anjo. Tudo para eles, se tivesse um anjo no meio, estava bom. Não é? Porque o anjo, né, antes de Jesus vir, os anjos eram os mensageiros de Deus. Mas quando Cristo veio, Hebreus fala que ele é superior aos anjos. Então hoje, na igreja, esquece essa coisa de adorar anjo. Você diz, irmão, tem alguém na igreja que adora anjo? Irmão, pode ter, viu?
Porque o apóstolo João, em Apocalipse, ele quis adorar um anjo 2 vezes. Vocês já leram isso ou não? Lá no final de Apocalipse, quando ele viu tudo aquilo, viu a grande Babilônia, ele se postou, quis adorar o anjo. Não faça isso não, eu sou conservo teu. O apóstolo João, escrevendo Apocalipse, ou na hora que estava tendo a visão, melhor, dizendo, ele quis adorar o anjo. Dá para acreditar nisso? E lá quando ele viu a Nova Jerusalém, a mesma coisa. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado com as coisas sobrenaturais. Sabe o que é que nós precisamos? Conhecer plenamente a Cristo. Esse era o problema dos Colossenses. Esse pode ser o nosso problema hoje. Mas nós temos uma solução. Amém? Voltar à pura palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 10. Jesus estava em Betânia. Betânia tipifica a vida da igreja. A última semana de Jesus na terra, ele passava o dia em Jerusalém e de noite ia para Betânia. Era perto. Nós tivemos ali uma vez em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Inclusive, nós descemos a pé o Monte das Oliveiras e subimos. Você desce o Ribeiro, o Vale de Cedron, né, Edson? Todo mundo sabe que Edson foi lá, né? Sabia não? Ele foi também lá. Você desce o Monte das Oliveiras, desce o Vale de Cedron, sobe e entra na porta de Jerusalém, aquela porta que fica do lado de cá. E aqui ao redor do monte, acho que no sopé do monte, do outro lado tem Betânia. Jesus sempre ficava em Jerusalém naquela última semana, cruzava o vale ali e tal, e ia dormir em Betânia. Né? Capítulo 10, tem essa história aqui, 10:38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Maria hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Qual é a melhor coisa? Qual é a única coisa que basta, irmãos? Sentar aos pés do Senhor. Amém? Talvez você esteja agitado nesses dias difíceis, até mesmo na igreja, correndo para cá, como salvar os jovens, como salvar os casamentos, o que é que a gente faz? Corre para cá, corre para acolá. Meus amados, casais, filhos, pais, fiquem aquietados aos pés do Senhor Jesus. Pare de correr. Pare até de servir com a sua própria força natural. A melhor parte é a parte da Maria. Que nós possamos escolher essa melhor parte. Tá? E hoje, onde está o Senhor Jesus? Onde está o Senhor Jesus? Na palavra santa e no seu Espírito. Temos a Bíblia fora de nós e temos a unção interior dentro de nós. Essa é a maneira de você aquietar-se aos pés do Senhor Jesus. Você tem problema com pecados,
com tentação. Vocês sabem como Jesus venceu as tentações? Como foi que Jesus venceu as tentações? Está escrito. Satanás, está escrito. Amém? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, tanto do Velho como do Novo Testamento, é que pode nos dar força para vencer as tentações. Quando eu era jovem, eu era um jovem dedicado na igreja, apesar de não ser na vida da igreja, um outro grupo cristão, eu nasci na igreja presbiteriana, e graças a Deus, porque eu nasci ali, aquilo foi um lugar que me guardou muito, porque eles são muito ortodoxos, eles são muito pela Bíblia, até são meio estranhos, porque nada de emoção, nada de sobrenatural, então é o extremo, é Bíblia pura e só. Tem os pentecostais de um lado, os presbiterianos do outro. Bom mesmo é a igreja que a gente está no meio, né? Ou pelo menos deveria estar no meio, não é? Bem equilibrado, amém? A gente tem que exercitar o nosso espírito, ter emoção ali, tal, mas não esqueça da palavra de Deus. Você precisa ter uma forte convicção de entendimento. E compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. E tudo começa pela palavra de Deus. Quando você começa pela palavra e continua na palavra por anos a fios, um dia essa palavra vai estar impregnada dentro de você. Muito bem, então, a palavra escrita, eu falei, tanto o Velho Testamento com as suas ilustrações, as suas figuras, as profecias a respeito de Cristo. O próprio Cristo falou para os que estavam caminhando ali no caminho de Emaús. O que é que falou para eles? Falou o que estava escrito a seu respeito nos Salmos, em Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, onde está Cristo? Vá no Velho Testamento que você vai achar Cristo. Foi ele mesmo que disse. O que está falado ali por Moisés, nos Salmos e nos profetas diz respeito ao Filho do Homem. E o coração deles o quê? Ardia. Eles nem tinham tido ainda a revelação, só na hora da mesa ali, do partir do pão, é que eles viram, que caiu o véu, por isso o nosso coração ardia quando nós andávamos com ele no caminho. O seu coração arde quando você chega nessa palavra? Irmãos amados, como nós precisamos valorizar a leitura da Bíblia. Então, eu comecei a falar da história da minha juventude e esqueci, né? Eu era da presbiteriana e eu era um jovem líder. Eu era presidente disso, presidente daquilo, e pregava. Mas eu era um jovem, com tentações, com os problemas normais da juventude. E o que me salvou? A palavra de Deus. Sempre que as tentações vinham, eu tinha sempre um versículo na cabeça. E esse versículo me salvava. Você sabe o que é isso? Isso é a palavra logos se transformando em rema. A palavra rema não é necessariamente a palavra atual, viva, que eu estou falando aqui agora para vocês. Ela pode ser logos para vocês se ela não fizer parte da sua experiência. Na verdade, Jesus falou muitas palavras, e como eu já disse antes, poucos seguiram o Senhor. Então, a palavra que Jesus falou não foi rema para a maioria dos que comeram os pães, para aqueles que viram Lázaro sendo ressuscitado, ela continuou sendo logos. Mas o que Deus quer é que logos se torne rema dentro de nós.
Rema é a palavra viva, a palavra atual. Como que ela vai ser atual? Na hora que a tentação vinha, eu me lembrava dos versículos da Bíblia. Eu me lembrava do inferno. Eu me lembrava do lago de fogo. Onde eu vi falar de lago de fogo, de inferno? Na Bíblia. Condenação eterna. Claro, naquela época a gente vivia ainda em dúvida. Estou salvo ou não estou salvo? Porque eu não conhecia plenamente a Cristo. Você entende, irmão, que a salvação, a saída para nós é a palavra de Deus. A palavra logos precisa se tornar a sua experiência. E para ela se tornar a sua experiência, ela precisa estar depositada dentro de você. E aproveite a sua juventude para fazer isso. Você sabe, hoje eu tenho uma dificuldade enorme de decorar versículos. Mas os que entraram aqui na minha juventude, jamais eu esqueci. Amém? Aproveite, irmãos, para depositar a palavra de Deus dentro de vocês. Assim não seremos enganados. Paulo tinha uma preocupação muito grande com os colossenses, para que eles não fossem enganados. E essa palavra, 2 Timóteo 3, vamos ler, 2 Timóteo 3,15, ela salvou Timóteo. Timóteo era um jovem que devia ter os problemas da juventude. 2 Timóteo... É o 3,14, né? Isso. 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que... Como que você vai aprender? Você tem que se achegar à palavra. E de que foste inteirado. Alguma coisa foi colocada dentro de você. Foi jogada dentro de você como um depósito. Sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes o que? As sagradas letras. Essa palavra letras no grego, se eu não me engano, é grama, alguma coisa assim. Que tem a ver com grafia. Vocês aqui, os jovens, não conhecem, mas antigamente as tipografias eram tipos metálicos. Até a máquina de escrever, que a gente usava antigamente, ela tinha tipos, né? As letras e os números eram de metal, e ela, quando você batia no ar, ele batia no papel, tinha uma fitazinha com tinta preta ou vermelha, né? Quando batia ali, você grafava o A que estava no tipo, ele grafava no papel. Então você precisa pegar essa letra que está na Bíblia, que é o tipo, e deixar ela ser gravada dentro de você. Vocês estão entendendo como nós precisamos da palavra de Deus? E o que mais? Essas letras sagradas podem tornar-te sábio. Começamos a falar aqui de sabedoria, tá certo? Podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, aqui já é uma palavra, outra palavrinha chamada, em grego, grafe, que tem a mesmo significado. É alguma coisa que imprime, tá certo? Uma escritura dentro de você. Toda escritura é inspirada ou soprada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você quer ser perfeito, você precisa conhecer plenamente a Cristo. Você precisa ir à palavra de Deus e deixar ser grafado Cristo em você através da palavra de Deus.
E qual é a tinta? A tinta é o Espírito que já está dentro de você. Quando você junta a palavra escrita com o óleo que está dentro de você, maravilha. Fica gravado Cristo dentro de você. Quanto mais você faz isso, eu fui um exímio datilógrafo, tá? Até hoje eu uso o computador como se usava uma máquina de datilografia. Eu uso meus 10 dedos. E tinha hora que meu dedo estava cansado, principalmente o dedo mindinho, e eu tinha que bater 2 vezes para imprimir bem forte aquilo ali. Assim também é a nossa experiência com a Bíblia. Não só 2 vezes. Precisamos bater várias vezes. Amém? A mesma tecla. Mesma tecla. Pá, pá, pá. Até Cristo ser grafado em você. Até você ser um homem de Deus perfeito. E, primeiro, a sua pessoa perfeita. E depois, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro você precisa cuidar de você, para ser um homem de Deus perfeito. E um homem de Deus perfeito vai ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. A obra sempre vem depois. Gottmani dizia que a obra é o fluir da vida de Deus. Quando esse fluir está acontecendo dentro de você, a obra de Deus é feita. Vocês querem crescer em número aqui? Deixem Cristo crescer dentro de vocês. Amém? Deixe a palavra crescer dentro de vocês. Deixem Cristo ser grafado dentro de vocês. E vocês vão frutificar e multiplicar. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu acho que eu vou deixar o resto para amanhã. A gente ainda tem um bom tempo amanhã lá em Cascavel. Amém? Eu espero que essa parte de hoje à noite possa nos deixar encorajados. Amém? Como nós precisamos correr atrás disso, irmãos, por causa do engano. Não podemos ser enganados nesse tempo final. E a solução é voltar à palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o acesso que nós temos a Deus. Ainda queria colocar mais um versículo, que é o de Hebreus, que fala que nos últimos desses dias Deus nos falou no Filho. Hebreus capítulo 1. Deus nos falou no Filho. Então é o Filho que precisa ser grafado dentro de nós. Ele é o resplendor da glória de Deus. O que é o resplendor? O resplendor do sol, na verdade, é o raio solar que imprime em você o calor do sol. Né? Quando nós vamos para a praia, nós saímos bronzeados. Podemos dizer que nós saímos grafados com o calor do sol através do resplendor do sol. Deus é o sol, Cristo é o resplendor do sol. Quanto mais você fica na presença dele, mais elementos dele é grafado dentro de você. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoe. Amém.